contar rapidamente a história desse assunto, né? Você Ah, com certeza deve escutar muito isso, e ultimamente nas aulas eu tenho escutado muito, né? Tanto quando eu falo para prótese, para o curso de prótese, quando eu falo para a parte de bruxismo, enfim, muita gente pergunta, professor, por que que hoje em dia a gente tem os materiais mais resistentes que a gente tinha no passado, né? Os materiais bem mais resistentes em si, né? Com dureza, enfim, e a gente tem tido tanta falha, né? Mesmo com esses materiais, né? E aí fica aquela pergunta: aumentou o mesmo, bruxismo? mesmo com os materiais biomiméticos? Pois é, né? O biomimetismo aí é, né, o dente, um novo dente que você coloca no paciente, né, respeitando com a questão dos adesivos, aumentando muito mais ainda. E por que que tem tanta falha? Né? E fica aquela discussão de bruxismo, né? Aumenta o bruxismo, ou seja, antes não tinha isso, agora tem, né? Ou as pessoas estão invadindo o espaço biológico, né, aquele espaço funcional que a gente já tem, e fica essa discussão. Eu disse, não, vou chamar um cara que sabe mais disso aí na área, né, nessa área de oclusão, de bruxismo, para a gente conversar justamente sobre isso. Né? E aí, eu acho que é um tema que praticamente quem trabalha na área de reabilitação já se deparou com isso, né? Essa dúvida, né, vamos dizer assim. Dúvida em si, não digo não só uma dúvida, mas, poxa, o que está acontecendo? Né? E aí é desenvolver um pouquinho isso aí, né? Eu tinha Esse pensado a gente assunto. começar, eu até coloquei o assunto, né? Como os nossos dentes se tocam. Também é uma dúvida, né, Aham. de todo dentista. Nossa, quando é que meu dente se toca? Por que que eu preciso aprender, por exemplo, a ajustar a oclusão, né? Como a gente aprendeu há um tempo atrás, todos aqueles pontos bem equilibrados, esses dentes se tocam muito, né? Esse toque é importante. Acho que a gente poderia já começar com isso aí, né? Vamos lá, meu amigo. Vamos dizer assim, eu acho assim, ó, é o primeiro, talvez o assunto. Você falou que eu sei alguma coisa, eu não sei nada, né? Eu fico correndo atrás de literatura, conversando com os professores, mas talvez seja o assunto, Seba, mais complexo da odontologia, vamos dizer assim, da oclusão, né? Oclusão é a Aham. base da odontologia. E esse assunto talvez seja um dos grandes problemas da odontologia, e por um lado, é muito fácil de explicar, né? Por exemplo, se você acabou de falar de dureza de materiais, você falou de adesivos, né? Hoje é muito tranquilo eu chegar aqui no PubMed, eu estou com o meu computador aberto aqui, e digitar e querer investigar qual é o melhor adesivo, qual é o material mais duro, mais mole, porque nós temos tecnologia, nós temos metodologias brilhantes para estudar isso e que a gente confia nos resultados desses estudos, beleza? Agora, Uhum. vamos lá. Isso que você acabou de me perguntar. Quando que a gente encosta os dentes em função? Você é um pesquisador. Me diga aí qual a metodologia, hoje em 2024, que eu posso responder essa pergunta. Não existe. Bem complexa, né? Não existe. Não existe essa metodologia. Esses estudos que a gente cita em aulas, né, que a gente encosta os dentes X minutos no Uhum. final do ciclo mastigatório, no final da deglutição, né, isso a evidência é muito baixa, os estudos são de uma qualidade muito baixa. E isso abre um gap para um monte de dogmas, para esse monte de rolo Uhum. que é a oclusão. Então, um dos motivos da oclusão ser essa confusão que a gente vive desde lá da gnatologia e que a gente achou que estava diminuindo, agora está voltando tudo de novo, é por dificuldade de a gente ter essa pergunta que você acabou de fazer, baseada em ciência. Não Uhum. sei, ninguém sabe, né? Eu sou um curioso com isso, né? Porque sempre fui um professor de oclusão, né? 200 anos atrás, e essa sempre foi uma dúvida minha, e eu sempre corri atrás. Eu brinco, até eu falo em aula, que o meu
O meu sonho de pesquisa é um sensor sem fio, Uhum. altamente minúsculo, que eu possa embutir numa prótese temporária, e esse paciente vai para casa com essa prótese temporária, e esse sensor está passando informações como se fosse esse exame de coração para um dispositivo, e Uhum. só aí eu vou saber quando que eu encosto os dentes por dia em função, que com certeza a minha vai ser diferente que a tua, com que Uhum. força, etc. Até lá, os estudos são muito fracos, são muito fraco de metodologia, porque não tem essa metodologia. Esses Uhum. sensores, a gente está chegando perto, né? Isso. Por ter essa curiosidade há muito tempo, eu fico lá no meu PubMed, eu tenho lá os marcadores daquelas revistas sensor, sei lá. Então, a gente sabe que esses sensores estão chegando próximos aí. Eu acho que a gente ainda vai ver isso, Uhum. entendeu? Um sensor, e eu vou poder falar, olha, esse cara toca X vezes por dia com essa força. Mas hoje, essa resposta é de baixo nível Uhum. científico. E essas informações que a gente prega a palavra, né, que a gente fica feito um papagaio Uhum. reproduzindo, se a gente for pegar os trabalhos um pouco mais novos, né, eu até hoje fui dar uma olhada para ver se eu não ia falar besteira aqui, né, você vê que hoje já tem uma grande dúvida, né, mesmo ainda sem esses sensores, já tem uns sensores diferentes aí. Se realmente a gente encosta os dentes em todo o ciclo mastigatório, essa é uma Uhum. dúvida. E a segunda dúvida, se realmente esse toque é em NH, porque muita Uhum. gente já fala que é próximo a NH e não NH. Então, olha só, você está fazendo uma live e colocando aqui numa roubada, estou dizendo uma coisa que ninguém sabe, entendeu? Uhum. Cientificamente, que deve ser a base da nossa prática clínica, a gente não tem essa resposta. Uhum. Não, é o que você falou aí. Para quem trabalha com pesquisa, né, algumas pesquisas, às vezes as pessoas perguntam, né? Ah, pô, por que não faz uma pesquisa assim, né? O Fabinho está aí, um aluno meu, um ex-mestrando meu, trabalha aqui com a gente, e essa semana a gente tá fazendo um trabalho com óculos Sense aqui, né? Avaliando diferentes intensidades de toque, comparando com um contato de carbono mesmo. A gente tá vendo isso aí. E aí surge a dúvida, mas aí a gente está querendo ver outras coisas com relação ao bruxismo. E aí vem a pergunta, por que não tem trabalhos assim ainda? Porque é muito complexo, é isso que você falou. A metodologia é muito complexa para você avaliar todo mundo e não dá para eu pegar um grupo específico de paciente para fazer isso. Eu tenho que abrir com uma gama de indivíduos diferentes. Porque se eu pego, como você falou, coloco sensor num pessoal, né, e não faço essa divisão de amostra, pode ser que eu pegue um pessoal aí que tenha mais bruxismo, depois vai estar lá dizendo que os caras tocam dentro toda hora. Pega o Né? Assim, hipervigilante. isso, exato. Então, assim, essa questão que você falou de metodologia é bem complexa mesmo, mas eu acredito que esses sensores já estão bem evoluídos, né, como Porque você você falou aí, pensa, já né? tem. Um estudo assim, vou fazer estudo com carbono, qualquer carbono. O que É, você vai pedir para o cara que está sendo estudado fazer? O que você pede para uhum, ele? Para ele encostar o dente. óculos, encostar o dedo, exato. Isso que você pede para ele não é uma postura funcional. Uhum, Porque o isso. contato dele, a primeira pergunta que a gente tem que saber, a primeira posição é quando que ocorre esse contato Uhum, e com que força. isso. Porque esse contato que eu peço para o paciente, oclui e tal, É, mesmo no OcluSense, eu estou pedindo para ele fazer uma postura não funcional. exato. E é o que a gente tem feito aqui, né? A gente, vamos ver o final do estudo, já está bem encaminhado agora. A gente tem solicitado ele ocluir com força, aperta e aperta como se você fosse engolir, deglutir. E a gente já tem observado diferença Sim, visualmente, tem a diferença, diferença. né, disso Número de aí. contato, já muda o número de contato, já muda o Isso, número. Exato. A área de exato. contato muda, Uhum. né? Isso é legal Se é porque dente, se é implante, muda. muda. A tendência é que Abre muda, um né? leque de variáveis, né? Uhum. Se é Semana PTM, se é passada a gente muco estava. suportada, muda. Uhum. A gente E estava aí fazendo vai. uma instalação de um protocolo num paciente, uma carga imediata. Né? Foram 2 dias após a cirurgia, a gente está fazendo um protocolo com barra distal da neodente
E no ajuste, o aluno, você tá sentindo, paciente, tô sentindo aqui, que você via no carbono, tava só, não está equilibrado, ele não vai sentir como ele sente no dente. Então, assim, isso Então, vai mudar a e esse, intensidade de toque, né? esse paciente, pior ainda, você está colocando um novo viés Uhum, nesse paciente. Você falou que era uma carga imediata, uma estética imediata. isso. Esse cara Não, está. é uma protocolo inferior. Ele estava com a convencional, a gente passou para o sobre implante. Então, Bem diferente já. esse cara está, em termos de ósseo percepção, zerado. Né? Uhum. Esse cara Sim, ainda, a ósseo-percepção dele ainda vai ser criada em alguns meses. Então, a resposta que ele vai dar hoje para você nesse contato é diferente do que 4 meses, 5 meses. isso. Uhum. Pois é, então assim, E as pessoas acham que oclusão é simples. Ah, não! Faço aí um gig, insera e acabou os seus problemas. assim, mas se está falando em fazer um gig para encerar, já está muito melhor do que Exatamente. levantar no pé. Levanta no pino que vai Exatamente. adaptar lá, né? Mas aquele também que acha que fez isso e acabou os problemas, Ah, exato, exato. E aí que quando você fala essa questão do toque, o que a gente tem hoje de certeza é que os dentes se tocam na deglutição. É assim, vão se tocar na deglutição, que é o final de uma Aham, mastigação. aham. Mas o que ocorre durante esse processo é que realmente a gente ainda não tem uma E, certeza e não sabe se dessa é, se é, movimentação. se é a cuspe no fundo da fossa. Né? Até Uhum, hoje, tá? Depois eu posso te mandar o que eu puxei hoje. Pode ser que seja próximo, e não uhum, lá no fundo da fossa, tá. aonde a gente estuda MIH, a gente decora MH, a gente insere Onde MH, a gente desenha ajusta, né? MH, onde ajusta MH. Então, a gente tem que repensar esses conceitos, né? A gente tem que estar atento ao que vem por Exato, aí. exato. E entra um pouco dessa questão do toque aí, né? Uma pergunta também que os alunos fazem, com certeza, para você. Professor, então, pronto, já que ele não toca na mastigação e não está um esforço tão grande, por que é que eu preciso desse ajuste desses contatos, né? Ou deixá-los o mais equilibrado possível, né? E aí vem aquela questão do engrama muscular, né? Daquela movimentação que é feita pré-programada, né? Ou programada pelo cérebro ali, onde se você alterar aquele tamanho de cuspe, daquela altura ali, você vai mexer nessa engrenagem, vamos dizer assim, nesse programa, nesse engrama muscular, né? E sempre que a gente faz uma reabilitação, a gente muda tudo isso aí. E por Uhum, isso a importância absurda das próteses temporárias. Que essa adaptação, que esse novo engrama seja realizado em próteses temporárias. Porque se a gente se passou um pouquinho, errou um pouquinho, inclinou um pouquinho uma cúspide, isso ultrapassa o limiar adaptativo. O limiar adaptativo, o que é? É dar tempo à criação desses novos engramas. Isso tem que ser uhum, feito em próteses temporárias. Né? exato, exato. E puxa um pouco também dessa questão do que, com quanto o dente se toca, né? Já entrando aí na questão do contato, né? Do bruxismo quando você tem um toque dentário, né? Que se você não tenta equilibrar ao máximo ele naquela habitual que ele tem, se um paciente que tem um toque dentário, mesmo que ele não tenha um toque com muito esforço, né? Ele vai ter uma força constante sendo aplicada num ponto que pode não estar equilibrado. Então, isso aí dá uma discussão legal. Vamos lá. Durante a vigília, né, a gente está mega protegido por esses engramas, certo? Se Uhum. eu vou apertar meu dente, se eu vou fazer o bruxismo em vigília, eu vou fazer em MH, ok? Uhum. Então, a minha vigília já me desvia do meu contato prematuro, Uhum. certo? Então, o contato prematuro para o bruxismo e vigília não é tão problemático quanto para o bruxismo do sono, que lá sim apagou tudo. Lá sim eu não tenho Uhum. controle, certo? Sim. Então, olha a Uhum. importância, diagnóstico. Então, quando a gente pensa, né? Eu sou professor de prótese, então quando eu penso, não, eu vou falar de oclusão para reabilitação oral, eu sou obrigado a falar para os alunos que eles são obrigados a entregar a oclusão ideal perfeitona. Uhum. Por quê? Para funcionar melhor? Porque
é uma margem de segurança que essa pessoa tem se ele começa a desenvolver um sobreuso da oclusão. Porque a minha opinião, se esse cara usa a sua oclusão só para as funções, ele é protegido. O sistema nervoso central protege ele desse contato prematuro. O sistema nervoso central protege ele até do contato em balanceio. Eu trouxe aqui, revisei aqui alguns artigos que mostram a prevalência de pessoas com contato em balanceio na população em geral, a prevalência absurda de pessoas com função em grupo na população em geral. E esse número absurdo de pessoas com MH não é o mesmo número de pessoas, por exemplo, que tem lesão cervical não cariosa nesses dentes que caracteriza a função em grupo. Por quê? Porque, em função, o sistema protege ele desses contatos. Uma vez ele tocou aquele premolar, o sistema percebe e evita que ele toca em toda a mastigação, certo? Uma vez ele tocou o contato prematuro, o sistema protege ele. Isso durante a função, certo? Agora, os problemas são quando o cara tem o tal do sobreuso da oclusão, o bruxismo, etc. Aí, sim, eu acho que tem que separar essas duas coisas, né? O que é oclusão para reabilitação, etc. Ou também o quanto que você colocou de erro naquela reabilitação que o sistema não consiga fugir. Foi o que eu falei antes, a importância das próteses temporárias. Porque que esse erro seja feito em prótese temporária. Porque o que vai fazer uma pessoa se adaptar ou não, ou seja, adaptar o que é? É da capacidade do sistema nervoso central recriar esses engramas que você falou. Isso é adaptação. Só que essa adaptação, ela tem N variáveis, ela não é igual para todo mundo. Ela vai ser uma, se o teu paciente tem todos os dentes rígidos, ele tem mais propriocepção do que se esse paciente tiver todos os dentes com endodontia. Ele já não tem a mesma propriocepção. Se esse paciente tem PPR, prótese total, pior ainda. Se esse paciente tem implantes, é diferente, por isso que não tem uma matemática. Por isso a importância das próteses temporárias para que isso seja criado uma prótese temporária. Se durante o período ali você vê que, opa, está demorando, talvez você tenha errado sim, mas você errou na prótese temporária. Né? É nessa hora que você também tem uma outra variável importante. Por exemplo, se esse paciente tem, sei lá, chama-se ou hipervigilância oclusal ou desestesia oclusal, né? Na minha época era chamada síndrome da oclusão fantasma. É tudo coisas para falar a mesma coisa. Ou seja, uma pessoa que tem uma capacidade sensorial absurda, ela vai ter muito mais dificuldade de se adaptar ao novo desenho oclusal do que uma pessoa que não tem a desestesia oclusal. Certo? É outra área que nós da oclusão temos que ficar atento. Parece que está aumentando a quantidade de pessoas com essa desestesia oclusal. Entendeu? E isso, para quem faz prótese, meu Deus, eu preciso descobrir esse cara antes de começar o planejamento. Isso aí entra, a audiência aqui nossa tá boa. O professor Léo Bonjardim aí, o Thanos. Né? Cara, eu nem fico olhando ali para não ficar tenso. Experiente. Entendeu? Eu nem fico olhando, porque senão começa a entrar gente famosa, eu fico tenso daí. Mas isso você está falando, cara, até a gente quando fala olha, estamos aí, fenótipo para paciente, exato. Quando o Lugaro lá que fala da neuroplasticidade, ele falou isso em 1900, né, da questão do nosso cérebro ter essa capacidade, e hoje é o mesmo que o que a gente leva para dor é bem parecido com o que a gente leva para função. Então, tem pessoas que vão se adaptar mais rápido a um contato que você deixou mais alto, a uma alteração que ele teve no engrama, e isso não vai fazer muita diferença para ele, né? E já tem alguns trabalhos mostrando pacientes com quadros depressivos, né? Como você falou, hipervigilante. Os trabalhos da nossa musa, da professora Ambra. Né? Professora Ambra, cara, quantas vezes já teve na SBDOF que você é vice-presidente? Né? A professora Ambra falou no último congresso lá na USP, né? A professora Ambra falou no congresso que eu presidi ali, online, os estudos dela são os mais brilhantes. Ela já colocou contato prematuro em todo mundo. E daí já avaliou pessoas com ansiedade, pessoas sem ansiedade, pessoas com bruxismo de vigília, pessoas sem bruxismo de vigília. Varia absurdamente. Porque esse contato prematuro, aí tem a nossa visão matemática da oclusão, que a gente só enxerga a matemática do contato, aquele morrinho mais alto. Mas não, tem todo um trajeto sensorial que difere de um paciente para o outro. Exato. Exato.
E é o que eu falei, o que a gente leva isso para dor, por exemplo, o cara que senão ele não se adapta bem aos estímulos nociceptivos, né, e o estudo Opera lá nos Estados Unidos mostrou, né, aqueles pacientes com sintomas globais, não adaptativos, ou seja, isso é a mesma coisa quando a gente fala para essa mudança cerebral, porque o cérebro é um só, né, o que é para função, o que é para dor. Né? E aí é o que você falou, exatamente. A gente tem que parar de ser essa questão matemática de avaliar, ele tem um toque aqui no pré, por que ele não tem uma recessão? Por que ele não tem uma abstração aqui? Porque durante a função o organismo dele pode estar protegendo isso aí. Né? Você Pode não, falou defende. brilhante, defende, né? Tá brilhante. E a questão aí por isso que eu coloquei esse termo oclusão iatrogênica, porque até que ponto que você, né, numa aumentada de pino lá no olho, né, fazendo um preparo lá, escaneando tudo uma vez, cimentando tudo no primeiro dia lá e esse cara indo para casa, e depois culpar o bruxismo por isso. É fácil. A pandemia, o É bruxismo aumentou, fácil. o cara está apertando. É Né? E fácil. assim, com certeza você já pegou casos, eu já tenho casos de pacientes que fizeram reabilitação, que usam placa para dormir e que tem fratura das facetas do laminados. E fica o cara, não, mas como ele está fraturando se ele usa placa? Ele não está fraturando no bruxismo noturno. Está sendo sobrecarregado de outra forma e provavelmente o que foi aumentado aqui ou foi alterado de oclusão, pode ser que o organismo não esteja conseguindo proteger esse paciente Olha, como vou deveria. repetir, hein, pela 10ª vez aqui como professor de prótese velha. Olha a importância da prótese temporária, entendeu? Porque a gente tem que usar essa ferramenta. Cara, é assim, ó, o professor Valdir Jansson falava isso. Né? Quem faz reabilitação oral? O ortodontista, o cirurgião bucomaxilo que quebra tudo e encaixa. Né? E nós, protesistas, nós temos uma vantagem absurda perante eles, porque nós podemos testar o nosso desenho oclusal antes. E a gente não usa. Né? Não Ou usa seja, isso. se eu alterei essa borda incisal que você acabou de falar de uma maneira que para esse paciente específico ele não conseguiu se adaptar, ou seja, a capacidade dele criar esses engramas não foi suficiente, ele vai dar problema na prótese temporária. E eu vou arrumar esse problema na prótese temporária. Eu só vou partir para a prótese definitiva quando eu tiver a segurança do funcionamento dessas próteses temporárias. Né? Por isso a importância, também uma coisa que a gente falava, né, que a gente escutou besteira, não, provisório você tem que fazer meio feio, porque senão você não vota. Sabe? O provisório tem que ser o melhor possível. O provisório tem que ser uma cópia perfeita do teu definitivo. Porque aí você quando coloca o definitivo, eu acho que o protesista velho, quando ele coloca o definitivo, cara, ele sabe que os problemas dele, os maiores problemas acabaram. Porque ele testou durante anos, durante meses, dependendo do caso, essas próteses temporárias. Então, se eu me passei em algum contato, se eu me passei em algum ângulo de desoclusão, isso eu vou ver na prótese temporária. Entendeu? Exato. Tem até uma pergunta aqui, que acabou de fazer aqui a Larissa. Quanto tempo de temporária? Então, eu também acabei de falar. O temporário, a função do temporário, além, obviamente, de condicionar tecido mole, a função do provisório, do temporário, é dar tempo ao sistema nervoso central criar esses novos engramas. Então, como que é criado isso? Né? O sistema nervoso central decide do nada? Não. Ele depende muito das informações que ele recebe do nosso sistema nervoso periférico. Né? Então, aí entra eu acho, talvez a principal função da oclusão, talvez mais do que os morrinhos para triturar dente, é essa capacidade que a oclusão tem de ficar mandando informações para o cérebro tomar boas decisões. É o sensor, então, respondendo a né? pergunta dela, isso não é matemático, por quê? Porque se o meu sensor é um dente com endodontia, sem endodontia, ele está mandando uma informação absurda lá para cima. Se eu já faço a endo, eu já diminuo a capacidade sensorial desse elemento. Se eu tiro o periodonto e coloco implantes, eu já diminuo absurdamente. É claro que a propriocepção tem mucosa, tem na articulação, etc. Mas a maior fonte de propriocepção eu posso ter removido ao remover os dentes e colocar implante. Então, não é matemática essa resposta que ela fez. Depende do paciente dela. Se eu estiver fazendo um levante de DVO num paciente com prótese total, cara, vai demorar muito mais.
Exato. do que se eu estiver fazendo um mock-up, né, de aumentar Existem alguns trabalhos, mas aí em prótese total, que ele fala aquele tempo de adaptação do indivíduo com a prótese total, que, como você falou, já é uma coisa bem diferente, porque não tem dente. É o mais diferente de todos, porque ele não tem propriocepção nenhuma, entendeu? Além de ser uma prótese. Ele fala aquela questão de 3 meses, né, para o indivíduo se adaptar, mas é uma questão diferente. E quando a gente fala de isso aí, quando a gente fala de reprogramação, a gente está falando de neuroplasticidade, só com um nome mais simples. Não? Mas a neuroplasticidade, ela depende de. Existem alguns tipos de neuroplasticidade, né? Muitas vezes ela depende de novas conexões entre neurônios, novas informações e mudanças estruturais, né? Então, isso não acontece da noite para o dia, no final de semana, tudo isso. Não. Né? E aí então não dá para você fazer isso. E aí o jovem, né? Que a gente sempre tem que falar mal de jovem, né? Apesar que você é jovem. Né? Quando eu brinco com o jovem, né? O Óculos Pro, Personalité, aquelas besteiras que eu fico fazendo. Mas pensa bem, cara. O jovem hoje, o que o jovem quer fazer? Ele quer pagar a prestação do Serec. Né? E não é culpa dele, porque o sistema... Ele acredita que se ele comprar o Serec, ele faz a conta que o vendedor faz para ele. Olha, você não vai pagar mais aquilo de laboratório, você não precisa fazer provisório. E o cara, o jovem hoje, infelizmente, ele não tem a formação que eu tive, a formação que você teve. Ele já teve uma formação ruim, isso não é culpa dele, certo? E ele é um filé mignon para o marketing. E o cara compra isso, o que ele vai fazer? Ele vai reabilitar orelha numa semana. Ele vai aumentar a DVO em uma semana. E daí ele vai cair do cavalo. O Thanos falando aí que é jovem. Não, o Thanos é jovem, é lindo, né? É bonito. Rico. O Thanos é outro nível. Bom, rico é... Pois é. O Thanos toma o vinho dele, é o preço de um carro. Outro nível. O vinho paga o Serec. Paga. Não precisa fazer sem um temporário. Mas o que você fala, quando você fala isso do Serec, tudo assim, essa turma mais jovem está sendo formada num sistema, como você falou, totalmente mercantilista. De você devolver o mais rápido para aquele paciente, de forma imediata, às vezes em casos que o cara, né, tem grandes alterações, e como você falou, para pagar muitas vezes prestação de um investimento que ele fez, né, que são bons investimentos, você fazendo digital ótimo, mas você precisa reconhecer a questão da oclusão. Você precisa entender. Eu sempre falo com o Alex isso, né? A biologia é igual qualquer coisa, entendeu? Não é porque é o digital que vai fazer um negócio diferente do que a gente fazia com o enceramento em tripodismo no articulador totalmente ajustável há 40 anos atrás. Não, o sistema, a biologia ainda é a mesma. Isso que você falou do temporário é uma coisa que quase todo o Oculocast lá com o Alex, com os convidados, a gente fala disso, da importância disso. E o que me deixa assim, mais surpreso é que quando a gente está aqui, logicamente, convida bons professores, né, professores se são científicos, né, porque tem professores que não são também, né, professores que estão no oba-oba aí. Mas, assim, eu ainda vejo frequentemente essa venda de facilidades na rede social, no Instagram, enfim, em curso, que é uma coisa... que beira das duas uma. O cara não faz e ele vende aquilo, ou ele faz e sabe que não dá certo e quer vender do mesmo jeito. Seabra, né? Ou assim, ele faz, sabe que dá errado e ele quer vender para ganhar dinheiro. Não tem como a pessoa fazer algo e dizer que isso dá certo. Né? Uso muito uma frase do meu chefe, o professor Luiz Garbelotto, né? Apesar de ser meu chefe, ele é muito jovem. E o Garbelotto, ele fala uma coisa que eu falo sempre, ele fala assim, odonto é difícil, gente. A reabilitação oral é muito difícil. Prótese é muito difícil, certo? A pessoa que vende facilidade, infelizmente, ou ela está mentindo, ou ela está vendendo para ganhar alguns FIIs de marketing financeiro. Mas a prótese é muito difícil, gente. A prótese é complexa. Olha aqui, em pouco tempo, quanta coisa a gente falou de oclusão que a gente tem que enxergar no nosso paciente. Entendeu? Então,
tudo que você vê no Instagram que está vendendo facilidade, infelizmente, é errado. Não existe receita de bolo. Não, infelizmente, não tem essa facilidade. É levar lanhada 10 anos, 20 anos, 30 anos, e vai continuar levando. Uhum. A gente, com o cabelo branco, o que a gente faz? A gente fica mais calmo, a gente faz as coisas com um pouco mais lento. Ah, vou deixar esse provisório, vou deixar mais. Uhum. Ontem, por exemplo, o professor Scopin, cara, cada hora que eu escuto, eu vejo a aula do professor Scopin, assim, ele tira um coelho da cartola, porque a gente acaba assistindo esses caras bastante, né? Eu falo assim, cara, Uhum. eu vou assistir a aula dele de novo. Cara, ele dá uma aula totalmente diferente. Ontem ele praticamente abriu o consultório dele, ele fala. E ele falou uma coisa ali para a gente: qualquer reabilitação dele está incluso lá o preço da etapa de provisórios, de temporização, que tem 2 jogos de provisórios. Ele não quer saber. Uhum. O orçamento dele de qualquer reabilitação tem uma prótese definitiva e 2 jogos de provisório. Aquilo para mim, ontem eu falei assim, cara, que bom que. Meu Deus, como é bom escutar pessoas, né, como ele, assim, né? É. Cara, olha a importância disso, porque é o provisório que está dando a garantia do teu definitivo. E a Uhum. galera trata o provisório de qualquer maneira. E você vê o nível de complexidade da reabilitação que entra na oclusão, que uma simples pergunta, que é quando os nossos dentes se tocam, ainda não tem uma É a resposta pergunta mais difícil, definitiva pela né? ciência, ou seja, E que era olha uma coisa só, para ser vamos, básica, vamos né? viajar nisso. Vamos viajar nisso. Qual é a definição de oclusão? Se você for lá no glossário de termos protéticos, JPD, tá lá, é o relacionamento estático e tudo que é feito para chegar nesse relacionamento estático, ok? Só que se Uhum. a gente começar a viajar nesses estudos que estão vindo, né? Por exemplo, vamos supor, eu estou viajando aqui, vamos supor que lá na frente, com esse sensor, a gente chega à conclusão que o contato dental em função é próximo a MH, beleza? É um contato suave, próximo a MH, como já tem alguns estudos falando. Daí, o que é MH? O que é MH Uhum. que a gente decora? Na minha época, eu decorava tripodismo. O MH vai ser uma posição parafuncional, entendeu? Parafuncional. Uhum. Parafuncional. Né? Exato. Se esse caminho estiver seguindo isso que a gente está começando a ver por aí. Entendeu? Então, Exato. a oclusão é a matéria, a disciplina básica da nossa profissão. A coisa mais básica dessa disciplina, a gente não tem evidência. Que é Uhum. quando que eu entosto os Deve ser dentes e com que top. força. Não temos essa resposta. Exato. E como você falou, quando a gente para pensar, né, se você parar e raciocinar um pouco, você mesmo mastigando seu alimento lá no seu almoço, jantar, enfim, tá? Você começar a prestar atenção e você vê essa questão, como a gente está falando, do toque que é suave depois disso aí, né? E como a gente ajusta a oclusão, muitas vezes você está com o paciente deitado na cadeira, morde, não está pegando, está com carbono espesso, você não está vendo muitas coisas. Como isso ainda é um assunto que poucas pessoas sabem e poucas pessoas discutem. Não por não saber, e assim, porque, como você falou, você é professor, eu sou professor, mas algumas perguntas a gente tem que ir conversando, como a gente está conversando Claro, agora. Ó, depende do sim. toque, E como é que tudo que a gente toca, está como é que falando você... aqui, que a galera saiba aí, que a gente está falando tateando, Uhum. que não tem evidência disso. Com Né? o que tem, a Então, gente está falando com o que então tem. vamos focar nisso aí que você falou. Olha só, vou ajustar a minha prótese. A prótese a pessoa usa em função, certo? Então, Uhum. esses engramas aí, ele adapta a pessoa a essa nova oclusão. A gente tem, Seabra, a famosa. A gente fala com cuidado isso, porque às vezes as pessoas acham que ao falar disso eu estou falando mal da oclusão. Mas a gente tem uma herança gnatológica, eu estou falando com cuidado aqui. A gente tem uma herança gnatológica que faz com que a nossa cabeça seja uma oclusão muito matemática. Então, olha só, é graças à oclusão gnatológica, graças àqueles gênios com aquela Uhum. tecnologia zero da época, que a gente hoje sabe encerar, que a gente sabe planejar, a gente sabe onde colocar custo no fundo da fossa, etc. Mas, tudo tem mais.
Na época, eles não tinham as ferramentas que nós temos hoje para Uhum. saber, por exemplo, que um contato se adapta em algumas pessoas, né? Que a oclusão ideal hoje ela não existe em nenhuma pessoa que nasceu, que não foi, Uhum. que um dentista não tocou a mão, ou seja, todos aqueles critérios da oclusão ideal que a gente decorava lá, né? Eu não acho uma Na população natureza, né? na natureza com essa posição. Então, essa posição foi feita naquela época, porque naquela época também teve aquelas paranoias do Kosten, que você conhece muito bem, né? O Uhum. Kosten que falou que a DTM, a dor, o dor do ouvido dava porque eu tinha uma posição maxilomandibular errada. Então, naquela época, todo mundo começou a correr atrás da oclusão ideal para tratar dor. Foi um erro Uhum. daquela época. Mas nós éramos puramente matemáticos, o que a gente fez? A gente começou a tratar aqueles pacientes e não resolveu a dor de ouvido do paciente que o Kosten falou que a gente ia resolver. Daí a gente Uhum. pensava, não, o Kosten falou, eu estou usando a melhor evidência científica da época. O médico falou que se eu arrumasse a oclusão ia tratar a otalgia. Eu fiz aquilo que ele fez, não consertou. O que eu pensava na época? Eu não manipulei o cara com a técnica correta. Eu não Uhum. fiz tripodismo. Eu não usei o articulador totalmente ajustável. Então, isso levou a gente a uma busca do santo grau, de uma Uhum. oclusão matematicamente perfeita, que a gente achava que essa oclusão matematicamente perfeita ia resolver todos os nossos problemas. E olha, nós fizemos isso. Quando eu falo nós, eu sou velho, mas nem tanto. Mas a literatura mostra. Nessa época, a gente fazia oclusal em ouro, que é o melhor material, em tripodismo, articulador totalmente ajustável. Cara, resolveu? Não. Então, chegou uma época que a ciência falou, opa, não é por aí, vamos Uhum. ver qual é o caminho. Né? Hoje, a dor orofacial, você é vice-presidente da nossa sociedade, a gente trata dor orofacial igual um ortopedista trata dor em outros sistemas musculoesqueléticos. Uhum. Não tem essa visão matemática do tripodismo que é do passado. Só que ainda tem gente, né? Ou por não estar tá muito atualizado, ou por suas necessidades, continua vendendo esse peixe. É. Uma coisa que a gente precisa levar em consideração, quando a gente fala, você fala da gnatologia, se a gente for colocar isso na linha do tempo, né, como está lá no e-book, e assim, foi algo que, para mim, foi muito legal eu refazer essa linha do tempo, Genial porque mostra teu assim, livro. quando Genial você teu livro. fala da gnatologia, obrigado, Esse livro quando vai sair em você fala papel? da. Cara, tá, não sei. Não. Ainda usam livro e papel? Todo mundo só quer e-book hoje. Usa, usa. Eu Eu, os tenho o velhos meu aqui aqui usam. impresso. Mandei para você Sim, impresso, né? mas eu não vejo aí em livraria, etc. Olha o Pois é, então choque de assim, gerações aqui, ó. quando você fala. Não, mas a vontade dele ser impresso é imensa. Eu não sei se tem alguma editora que queira isso, porque como tem online e é gratuito. Mas assim, quando a gente coloca lá, você fala gnatologia, a gnatologia começou lá em 1924, né? Estamos fazendo 100 anos da gnatologia, a fundação da sociedade e tudo. E se a gente vai na linha do tempo, você começa a chegar ali na década de 60, de 70, né, com até o Stuart, alguns lá da gnatologia raiz, eles começam a observar com o tempo essas mudanças. Algumas mudanças que tinha no. Olha lá, Peter Dawson. Né? E aí vem a turma lá da prótese periodontal, né? O Amsterdã, lá tudo, onde a gente vê que eles começam a observar isso que você está vendo. Ou seja, pô, tem muita gente que não está aqui onde os ginatologistas colocam, né? E tem uma pessoa perguntando aqui do e-book, né? É só entrar na bio aqui da minha página do Instagram e podem acessar lá para baixar gratuitamente. Então, assim, os caras começam a observar isso que você está falando. E quando a gente passa de 1924 para 1970, é muito tempo. Né? Só que o que acontece, qual a dificuldade naquela época? Eu fiz minha pós-graduação no começo dos anos 2000. Ainda era difícil, a gente tinha dificuldade de pegar os artigos. Né? Eu estava lá em Uberlândia, às vezes eu tinha que ir para Ribeirão, para Bauru, para ir na biblioteca, para xerocar aquele artigo que eu achei. Então, hoje em dia o acesso é muito fácil. Então, assim, naquela época,
O pessoal como vai você falou, perguntar os o que caras que é eram Xerox aí. uma Depois deu um máquina do Google aí, século galera. passado. Pois é, e aí, assim, esses caras, eles não tinham acesso à informação que se tinha, né? Não tinha essa divulgação científica que a gente tem Por hoje. isso que eram E houve gênios. um tempo, exato, né? Então, hoje em dia não cabe mais a nossa geração estar cometendo os mesmos erros de uma geração de 100 anos atrás, de 50 anos atrás, né? Assim, porque você tem acesso à informação, você tem acesso a boa informação gratuita, né? Então, quando a gente pega esses caras, pô, esses caras falaram isso. Não, hoje em dia, muitas vezes, a gnatologia é o que a gente usa como ponto final, né? Assim, eu quero chegar ali para deixar esse paciente mais próximo vamos dizer assim, ideal, né? Que você tenha. Mas, como você falou, vem os caras lá da escola escandinava e diz, cara, todo mundo tem uma oclusão diferente. Não precisa estar todo mundo nesse grupo aqui. Um vai ter função em grupo, outro vai ter um MH que está fora do. O côndilo está fora da posição de cêntrica, enfim, começou a observar isso, que é o que a gente vê hoje, né? A oclusão fisiológica. Só que eles não tinham esse nome específico ainda. Só que se você olha, tudo tem dois lados da moeda, né? Então, o acesso nosso às informações é brilhante hoje em dia. Né? Hoje, antes de Uhum. começar a live, eu fiz ali uma mini revisão ali para ver se apareceu alguma coisa e tal. Uhum. Ali está tudo aqui. Né? Você consegue Exato. fazer tudo aqui. Lá na minha época, eu ia pegar um busão, eu ia ou para São Paulo, para Bauru, né? A Uhum. bibliotecária lá ia dar os termos, ela ia ver aquelas fichas, a gente ia Exato. lá buscar os livros, trazia, xerocava, voltava. Né? Então, isso realmente teve uma evolução. Mas, por outro lado, né, a gente está aqui falando, tentando, né, a gente está aqui tentando falar de um assunto e falando, cara, não tem ciência, não tem evidência, a gente está ralando para achar Uhum. o que a gente pode ter de estudo. Por outro lado, aparece o cara no Instagram com uma Porsche do lado, é rir para não chorar. Eu estou exagerando, mas É. essa é uma figura importante. Aparece um É. cara com uma Porsche, com não sei o quê. O cara hoje tem técnicas para o cara falar que olha como eu sou bom, olha como eu sou o cara, olha como eu sou rico, e eu falo que a minha faceta arruma bruxismo. Uhum. Essa galera que se formou agora, né, o fato de não ter, infelizmente, não é culpa dele, de não ter tido uma boa formação. Essa galera que nasceu ontem, eles dão uma importância absurda a essas redes sociais, eles acreditam naquilo. Então, essas fake news, elas têm uma outra proporção hoje em dia. O cara fala e depois daí a gente vai falar que não, nós somos velhos chato, uns É. velhos ultrapassados, e a gente tem como é que eles falam? Que a gente tem. Ah, não, a gente tem ciúmes deles, porque eles são É. famosos. Cara, então Inveja esse da fama. é um outro problema que nós, professores, temos que quebrar a cabeça, gente. Uhum. Porque isso é talvez o maior problema hoje em dia. Né? Porque, cara, a gente tem que, de alguma maneira, tentar botar na cabeça dessa gurizada a importância da ciência. E aquele papo chato que eles falam, aqueles velhos, lá vem os velhos falar de evidência científica. Não tem outro caminho, Não gente. tem caminho. Certo? É Não tem outro reprodução. caminho. A gente tem que ir atrás de. A gente começou a live falando que o título da live não tem evidência científica. Pronto, é assim. Só que a gente tem que fazer o quê? Opa, ver o que nós temos de evidência, para onde que está indo, certo? Não tem evidência, mas também a professora Ambra Michelotti já mostrou, outros pesquisadores já mostraram Uhum. que bruxismo não tem nada a ver com contato prematuro, que bruxismo não tem nada a ver com a guia pelos caninos, né? Que bruxismo é Uhum. central, tudo que a gente mexe na boca, sistema nervoso periférico. Mas o cara da Porsche fala isso, todo mundo vai lá e vai fazer isso. E ainda tem Novos aquela problemas, meu questão, amigo. ainda tem aquela questão, né, Nada contra que a isso não é Porsche, só tá? do. Então, quem quiser aí, É a questão da gente, muitas vezes, como ser humano, se familiarizar ou gostar mais de quem fala o que a gente quer escutar, né? sim. Então, É assim, mais se gostoso, eu, né? pô, aquela parafernália daquele articulador, o cara que aparece na minha timeline falando que eu não preciso de articulador, né? Que eu vou fazer um escaneamento, vou mandar isso para uma central de planejamento, o cara vai mandar tudo para mim, eu vou curar o bruxismo para o cara e vou resolver todos os problemas dele. Alguém está falando isso para ele, né? É,
o Túlio, o grande Túlio aí, abração, fala, exatamente, vem da facilidade. Então, assim, o cara faz, ó, vou vender isso aqui, o cara é bem sucedido, como você falou, tá lá a questão do marketing com o seu carrão, e a turma vai. A turma vai. Agora, vai e vai se dar mal. Não tem como. E não é você torcer para isso, é você saber, como você falou, né? Os velhos vão sabendo, porque já passou por isso. Já teve essa vivência de ver casos que vêm. Hoje em dia, a maioria do. Uma coisa que está acontecendo muito rápida. Eu falei isso, eu falava isso em 2010, 2012. Chegava alguns casos nos nossos cursos de implante e eu falava, cara, esse implante aqui a gente vai ter que tirar. Cara, os caras arrepiavam assim, como vai tirar um implante? Como vai ter um implante tal osso integrado? O cara está na posição impossível de você reabilitar. Não tem como fazer isso, vai ter que tirar. Hoje em dia a gente já normalizou isso, porque o retratamento tem aumentado muito na área de reabilitação. E está sendo muito rápido. Eu não achava que seria tão rápido assim, a gente ter tanta remoção de implantes, Gente, de retratamentos. a implantodontia começou ontem, né, meu amigo? Uhum. A implantodontia começou ontem. Quando a implantodontia surgiu lá com o professor Branemark, a gente vinha de uma outra implantodontia que tinha dado tudo errado. Os Isso. justaósseos, estava o caos. Uhum. Então, quando o professor Branemark surgiu, a galera começou a meter o pau. O que aquele velho está fazendo lá? Isso não dá certo. Né? Uhum. Quando ele viu que deu certo, cara, ele ficou 20, 30 anos provando a ideia dele De antes de sair fazer. 69, ele ficou de 69 a 83 para Antes de poder, montar a né? Nobel Biocare. Antes de, Eu exato, brinco, o cara teve exato. uma ideia, ele fez estudo animal, estudo clínico, para depois fazer live no Instagram. Hoje o Uhum. cara inventa um negócio ontem, protocolo Garanhani. Né? Amanhã eu faço uma live do protocolo Garanhani, depois da manhã eu vendo um curso online e pior, a galera cai, a Pois galera é. compra. Então, o cara Uhum. não vai procurar no PubMed protocolo Garanhani que não tem nada. Então, esse é o Pois é. problema. Né? Vou te dar um exemplo aqui que posso até ser cancelado. Né? A gente acabou de falar que a gente veio de uma oclusão muito matemática, né? A gente usava articuladores totalmente ajustáveis, a gente usava Uhum. aqueles arcos faciais que a gente procurava reproduzir Bennett, inclinação condilha com perfeição, adaptava aquilo no articulador totalmente ajustável, certo? E a gente começou a ver depois que todo esse trabalho, numa reabilitação oral, não tinha grandes diferenças da quantidade de ajuste com semi-ajustável. Uhum. Tanto que a gente hoje trabalha com semi-ajustável. Mas o que Uhum. está vindo hoje? Né? O que está vindo hoje? Hoje vai vir aí, já tem aí tecnologias que eu faço o quê? Eu faço a tomografia do cara, jogo no software. Eu faço a ressonância do cara, jogo no software. Eu faço o escaneamento de face intraoral, jogo no software. Eu uso aqueles equipamentos de mostrar as desoclusões, jogo no software. O que eu vou ter nesse software? O articulador ultra mega power ideal. Até aí tudo bem, Uhum. certo? Mas a gente que acompanha a história da oclusão sabe que isso não é tão importante. Essa precisão anatômica, matemática da oclusão não é tão importante. A gente poderia falar aqui da variação circadiana da relação cêntrica, por exemplo, que o software não vai mostrar, Uhum. certo? Mas essa galera que está vindo aí com esse software, que é ótimo, mas eu já vi eles dão uma escorregada e começam a falar da dor. Ele dá uma escorregada, porque ele começa a ver muito a posição do côndilo dentro da cavidade, ele começa a medir, nossa, aqui tem 0,2, aqui tem 0,3, e daí? O côndilo não é Uhum. uma bolinha. Os estudos da professora da Ambra falaram, mas só porque é novo, só porque é tecnológico, só porque tem imagens bonitas, vai ter o digital influencer com Porsche fazendo propaganda, a galera vai cair. Pois é. E essa questão que você está falando da posição, né, é algo que ainda se discute muito, que não era para ter essa discussão mais toda, de posicionamento específico de côndilo, né? Vamos ser cancelados Mas aqui. Mas assim, vamos ser mas tem que ser a cancelados. verdade. Assim, não tem como a gente deixar de dizer, eu tenho que colocar aqui, por exemplo, porque como você falou, tem um 0,2 aqui. Pô, 0,2 pode ser o ideal para ele. Como é que você sabe que não é? Era quanto antes? Você tem um antes? Você está vendo posição de disco? Você está vendo, né, é complicado isso. É complicado. Então, assim, quando a pessoa começa a entender, e aí entra aquela questão
que é bem complexa, que é o ensino da oclusão no Brasil, né? O ensino da oclusão, foi até uma pergunta que o Túlio colocou aqui, falando dessa questão. É difícil você ter hoje professores que têm uma formação de estudo da oclusão, não é especialista porque não existe especialidade disso, mas que tenha esse estudo, né, do que você está acompanhando a literatura toda, entender a biologia, que eu acho que é um dos principais problemas que a gente tem hoje, é entender a neurofisiologia da coisa, do sistema, desse engrama, né? A gente se preocupa, eu vejo muitas vezes as pessoas me mandam muita mensagem para a questão de desprogramação, ou seja, se estuda mais, ou se quer saber mais da desprogramação, sem entender a programação, né? Sem entender o engrama, como é que forma o engrama, os sensores tocando, como você falou, então tem sensores diferentes, sensores de pessoas diferentes, né? Sensores diferentes na mesma pessoa, momentos da mesma pessoa com os mesmos sensores. O cara está lá, um dia está estressado, outro dia não está. Será que no dia que o cara tem apertamento, foi no dia que ele foi no seu consultório para fazer lá a consulta e aquela posição é a mesma, né? Ou não é? Não é mesmo. Então, não é mesmo. Pois é, então, assim, é muito complexo, algo que a gente, como você falou, vendo ser vendido muito fácil, né? E quando vem facilidade, as pessoas caem e acham que vão reabilitar uma boca inteira em 2 dias e isso não vai ser cobrado. O professor Scopin, né? Grande professor Scopin, eu acho ele genial, assim, né? Porque também ele não tem papas. Aí ele chegou numa situação que ele pode falar o que ele quiser, né? E ele fala as coisas que, às vezes, quem estuda a oclusão entende. Mas quem não estuda, por exemplo, ele tem uma frase que ele foi cancelado, né, que ele fala assim: não confie no gig. Né? Esse cara está falando mal da oclusão, porque oclusão. Não, ele simplesmente está falando, por exemplo, isso a gente tem estudos da variação circadiana da relação cêntrica. Se eu tenho um paciente que é um apertador, eu vou às 8 horas da manhã, faço um gig, faço o gig cósmico, qualquer gig, uso COI, gig pool, qualquer gig, e faço um registro rígido dessa oclusão, e esse cara passa o dia inteiro apertando, esse cara passa o dia inteiro diminuindo a qualidade do líquido sinovial, ele passa o dia inteiro mudando um pouquinho o espaçamento ou posicionamento do côndilo, às 8 horas da noite do mesmo dia, eu pego o mesmo gig, eu vou ter uma posiçãozinha diferente. Isso tem estudos que mostram isso. E não é estudo novo. Então, é variação circadiana. Então, como que eu posso ter um eixo terminal de rotação único, reproduzível, matemático, cósmico, que a hora que eu achar, todos os meus problemas acabaram? Isso não existe. Infelizmente, né, Seabra? Nós somos professores de oclusão. Eu digo, infelizmente, eu gostaria de chegar aqui e falar assim, olha, vamos ensinar esse gig, a partir de agora você faz esse gig, monta no articulador, pega uma tabela, monta os insetos e todos os seus problemas acabaram. Não acabaram, não funciona assim. Infelizmente, não funciona assim. Quem me falou isso pela primeira vez foi o professor Valdir Jansson, que usava articulador totalmente ajustável, que encerava em tripodismo, que tinha o melhor laboratório que fazia oclusão em ouro. Ele falava, um mês depois, o cara tinha outra posição. O que acontece, né? Acontece muito quando a gente faz. Com certeza você aprendeu a fazer a placa assim, fazer a placa com o gig, né? O gig de luthier, o clássico, onde você desprogramava, manipulava, levava para cêntrica, montava o articulador em cêntrica e ajustava a placa em cêntrica, né? E aí o paciente voltava depois de 7 dias no seu retorno da placa e os contatos estavam diferentes. Essa é a principal prova que aquilo que você montou no começo não era a relação cêntrica. A placa está levando você para aquela posição ortopedicamente estável que a gente chama de relação cêntrica, que nada mais é que uma posição reproduzível para fazer meus trabalhos protéticos. Ponto. E é uma coisa que, assim, eu sempre estou colocando, né, controles, fotos de contatos em controle, onde a gente vê os contatos diferentes. Eu recebo muita mensagem no privado que ficam perguntando, mas por que isso aconteceu? Reprogramação muscular, né? E aí, mas como é que eu sei que chegou... articular, um pouco articular também. Sim, mas o assim... teste aí, fala isso. Se eu estou tratando um paciente com dor, isso vai acontecer outras vezes. Não é aquele primeiro retorno que ele voltou, estava em centro. Eu tenho porque a dor é protetora. Então, vai alterar a musculatura. Né? A musculatura vai alterar a posição condilar e vai alterar o contato dentário.
Então, assim, é muito complexo. Por isso que eu falo, eu tenho que fazer os controles, eu tenho que estar vendo isso, porque isso vai reprogramando. Às vezes o cara tem um bruxismo cêntrico de apertar e ele está com um toque mais forte num dente lá atrás, você não está vendo. Ele começa a ter um desconforto no dente, uma pericimentite, vamos dizer isso. Então, assim, não é simples. E eu estou falando de placa. Imagina você falar de uma reabilitação. Você faz a boca inteira, né? Por isso a importância da prótese temporária. Da prótese temporária. Assim, Quanto quando sempre mais tempo você ficar com a prótese temporária, mais seguro você vai ter da longevidade do teu tratamento. Mais tempo você vai conhecer o teu paciente, mais tempo você vai saber se esse paciente tem desestesia, mais tempo você vai saber se esse paciente se adaptou ou não se adaptou, mais tempo você vai saber se esse cara tem bruxismo vigília e ou bruxismo no sono. Cara, deixa esse cara com prótese temporária a maior quantidade de tempo possível. Troca, faz 2 jogos, 3 jogos. Pois essa questão que eu escuto muitas vezes de se falar, mas aí eu vou colocar provisório, eu vou aumentar custo e tal. Se você já cobra alto quando você faz todo em definitivo, você colocar um jogo de provisório ali não vai fazer diferença. Né? Cobrar já entra outro. Aí é a administração, né, cara? Porque aí que entra, né, Saba? É difícil fazer prótese. Não tem como prótese ser barata, gente. Não tem como. Se você quer trabalhar com bons laboratórios, se você quer trabalhar com os sistemas adesivos, né? A prótese hoje é adesiva. Se você precisa, para o sistema, para a oclusão, fazer 1, 2 jogos provisórios, a prótese não é barata. O paciente precisa saber disso. Entendeu? Eu vou dar a minha opinião, vamos dizer assim, a experiência que a gente tem feito aqui nos nossos cursos de implantes, nos pacientes. Há um tempo atrás, a gente fazia carga imediata que era preconizado, um protocolo. Entregava imediata você já prótese definitiva, né? Todo mundo prótese fazia. definitiva. Então, assim, era feito desse jeito, até a gente começar a fazer a prótese provisória. Então, a gente usa a barra distal do neodente ali para deixar um pouco mais resistente àquela região ali, e a gente já conversa com o paciente. Nós vamos ter uma prótese aqui inicial, uma temporária, que você vai usar em quanto tempo? 1 ano, 1 ano e pouco, que é o tempo que se dura mais ou menos, né, essa prótese, pelo menos o que a gente tem aqui de evidência, vamos dizer assim. O professor Adriano aqui da UFRN fez algumas pesquisas, a gente fez acompanhamentos. Essa prótese, em algumas pesquisas que a gente fez aqui, chegou a durar 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos. Então, se a gente fala isso, passo essa prótese para esse paciente, e aí depois a gente troca por uma infraestrutura metálica, já a prótese metaloplástica também. A gente sempre trabalha com metaloplástico. Isso custa mais caro. E é o que os alunos muitas vezes falam, mas professor, fazer 2 próteses? Claro. A gente está tirando esse cara muitas vezes numa condição que tem vai na esquina, nessas clínicas POPs de implantodontia, o cara fala que você está roubando ele. Não, porque eu posso fazer a prótese aqui e em 2 dias é a prótese definitiva. Coitado do paciente. Pois até ele entender isso, né? Ele vai entender quando cair, quebrar tudo e ter que... Mas o paciente, ele é vítima disso muitas vezes. É vítima. Ele é leigo. Né? Ele é tão vítima quanto esse aluno que a gente brinca, que é o aluno que cai na história da galera aí que vende uma odontologia fácil. O aluno é vítima. Eu brinco muito, né? Falo que eu vou falar mal do jovem, mas eu sei que ele é vítima. Ele é vítima, a formação dele não é legal, ele acredita no que ele vê nas redes sociais, o marketing é muito forte, o marketing cai em cima dele matando. Então ele vai cair, infelizmente. Ele é uma vítima. Tem muitas vítimas. Tem uma pergunta aqui, Garanhão, do Túlio. Paciente com DVO alterada para menor pode usar a placa primeiro para estabilizar e depois utilizar os provisórios para a nova DVO? Sim, a placa estabilizadora pode inicialmente. Não é o ideal. O que eu uso, Saba? Eu tenho um protocolo. Não, eu tenho protocolo. Quem sou eu para ter protocolo? Né? Já estou eu brincando aqui. Mas uma coisa que eu aprendi lá com o professor Pegoraro, né? Lá quando eu fiz Bauru, naquela época, né? Se eu tenho uma alteração muito grande de DVO, qualquer alteração, mas, por exemplo, esse caso que ele perguntou, o que a gente faz? Eu vou lá, eu faço, sim, um jig, eu tento achar numa posição que eu acho, eu uso uma das 200, 500 técnicas para achar a nova DVO,
que ninguém sabe se está certo ou não. Ou seja, eu tenho um caso montado no articulador com uma DVO absurda, eu vou fazer o que a gente chama de, uns chamam de overlay, eu chamo de placa Overlay. dentada. Né? Eu simplesmente vou prensar esse enceramento ideal, às vezes 2 placas, né? Ou seja, eu não toco uma broca no paciente, eu coloco para ele essas 2 placas, que vai aumentar absurdamente a DVO dele em um dia. Ele está ciente que ele vai passar uma semana horrível, ele vai morder bochecha, vai morder língua, ele vai cuspir, certo? Eu tenho que descartar esse período inicial, mas ele vai fazer esse teste antes até de eu começar a fazer próteses temporárias. Eu acho que esse teste tem que ser feito antes de você fazer o planejamento protético. Você só vai saber o que você vai usar de retentor, de implante, etc., depois dessa fase, certo? Então, essa fase, que é testar o novo desenho oclusal antes dos provisórios, que pode ser com essas placas dentadas, ou overlays, como você falou. Ah, mas o meu espaço que eu vou aumentar é muito pouco, não cabe 2 placas. Cara, faz mocap. O que é mocap desacrílica hoje? É usar essa mesma estratégia que tem 200 anos, só que com novos materiais. Mais fácil. Você vai colocar mocap, você vai colocar mocap, claro que você vai proteger, usar umas estratégias ali para esse mocap ficar mais tempo, e você vai testar essa nova oclusão. Ah, eu sou muito habilidoso em resina. Faz esse teste em resina, levanta tudo ali temporariamente, resina, mas eu acho que você deve passar por uma fase de teste até antes de fazer o planejamento, antes de você fazer as próteses temporárias, com esse teste, que é o mocap, né, ou as placas dentadas. Eu acho que isso aí é uma regra básica para você começar. Isso é antes do planejamento protético, certo? Porque só aí você vai ter certeza se a DVO que você fez está legal, se as inclinações que você fez das custas está legal, se esse paciente se adaptou ou não. Né? Então, a partir daí, agora eu posso sentar com o paciente, pedir tomografia, aqui vai implante, aqui vai prótese, aqui vai isso, aqui vai aquilo, vou fazer o primeiro jogo de provisório, vou fazer os implantes, agora vou carregar esses implantes, vou fazer o segundo jogo de provisório. A hora que eu vou chegar lá no definitivo, cara, passou aí um bom tempo que eu testei exaustivamente tudo isso. Não, é só complementando, assim, é uma prótese que hoje em dia praticamente você não ouve falar, a overlay, né? Cara, eu tava dando uma aula, dei uma aula online para uma turma de especialização, não vou dizer o nome do professor, mas um professor conhecido, né, pediu para dar uma aula tal de dispositivos oclusais no geral, e dentro da aula de dispositivos oclusais eu falo dos tipos, né? A placa estabilizadora é um overlay, é um tipo de dispositivo oclusal. Eu falo também. Pois é. E aí, no final, o professor falou, cara, eu não conhecia esse tipo de prótese. Me espantou. Mas, assim, é uma tendência que a gente vê, porque hoje, como você falou, tem uma facilidade. Você pegar um paciente ali, dentado, com os dentes desgastados, você vai aumentar. Você colocar um overlay com um palato ali, os caras, como você falou, vai ser um período inicial, é péssimo para esse paciente. Horrível. Né? Mas depois ele vai dizer, nossa, isso aqui está salvando minha vida. Nossa, eu estou conseguindo já mastigar bem, já tenho um conforto na mastigação. Você testa a estética. Isso. Só que, assim, hoje, decisivos. Como você falou, digital, enceramento, mocap, tudo, você pode fazer um overlay melhor até para ele, né? Você pode fazer impressa, digital, tudo apertando o botão, mas os princípios são os mesmos, Seabra. Os princípios são os mesmos que eu aprendi lá atrás, entendeu? Só que o problema está na educação, né? A gente tenta, nós somos professores, a gente está aqui batalhando, né? Tentando botar na cabeça do jovem, né? A gente usa estratégias, eu fico com esse Instagram aqui fazendo meme, né? O objetivo é fazer meme, o que é? Cara, para ver se o meme tem uma coisa subliminar que entra na cabeça do jovem. Mas a gente tem que usar estratégias, a gente não pode deixar do jeito que está. Né? A gente tem que ensinar a oclusão do jeito que é para o cara fazer reabilitação sem cair do cavalo. Né? E esse cara vai ficar traumatizado, ele vai começar a perder dinheiro, ele vai abandonar a odontologia. É triste, entendeu? Alguém perguntou aqui,
questão do paciente, essa questão da volta do paciente ou não depois do provisório, vai voltar depois do provisório, é provisório, isso vai Isso quebrar, aí, gente, isso aí isso não vai ter existe, gente. Não esse existe. provisório vai precisar de reparo, de ajuste, ele não vai ser, não existe provisório que é o definitivo, esse é o final, né? Isso que a gente está falando aqui de uma maneira, né, um pouco científica. A gente tem que sentar com o paciente e explicar para ele, obviamente, usando uma linguagem que ele entenda. Eu não vou poder falar de engrama Uhum, com um paciente. Eu vou ter que falar de outra, dependendo do paciente, eu posso. Às vezes você uhum, atende um médico que sabe melhor que você. Mas é, você tem que explicar para o paciente de uma maneira que ele entenda, porque se você vai começar uma reabilitação oral com o paciente com o pé atrás, não começa. Né? uhum, Casos grandes, casos que a gente casa com o paciente, que envolve financeiro muito grande, é um estresse, gente, é muito uhum. estresse. Às vezes você acha que você vai ganhar uma grana, você não ganha nada, você ganha mais cabelo branco. Então, Exato. você tem que ter DRs com o paciente antes de começar qualquer coisa, para ele saber o que você está fazendo e ele confiar em você. Porque senão Uhum. ele vai achar que você está, vou fazer essa placa. Para quê? Se o fulano aqui do vizinho falou que ele faz todos os definitivos em 7 dias. Você vai ter que ter lábia para explicar para ele: olha, não precisa falar mal do cara, Uhum. nem deve. Você fala assim: ó, a minha maneira de trabalhar é assim, certo? Eu só trabalho assim, eu não tenho outra maneira de trabalhar. Eu preciso testar, eu preciso ver se você gostou. Né? E se eu colocar o Uhum. dente agora e você não gostar, já está colado definitivo. Quantos casos a gente está vendo isso por aí, gente? Aham. Não, Ah, isso é não fácil tem. de explicar para o paciente. Você faz analogia simples. Aí você vai numa loja, vai lá e pega uma roupa e sai quando é essa aqui que eu comprei e acabou. Não, né? O cara vai ter que provar a roupa. Não, vou provar. Né? Um carro Exatamente. lá, o teste deve você tem que provar. Então, assim, é fácil de você explicar. E aquela outra coisa que a gente escuta também no, mas se ele não fizer comigo, fazer com o outro, que faça. É, assim, Faça. tenta dormir Ele vai, tranquilo. infelizmente, o paciente vai querer cavalo. Esse é um outro problema, né? Porque o paciente é outro problema que ele aceita o marketing que vende para ele, né? Você pega essas revistas por aí, cara, o cara só fala maravilhas de faceta sem preparo, lentes sem. Olha, o que é o termo lente sem preparo? O paciente associa com o quê? Com a tua lente do olho. Aham. Ah, deu errado, eu tiro a lente e jogo fora. É Tá assim? bom. É assim no dente? Vai Não. tirar um laminado colado Aham. razoavelmente bem. Não tira. Vai ver o quanto que uma invasão de problemas periodontais. Cara, é um absurdo. Só que o paciente também ele cai nessa lorota do marketing. Né? Ah, o marketing fala que isso aí, eu não deu certo, eu tiro, eu troco. Não é bem assim. E o grande problema, mais do que até a lente de cerâmica, foi a lente de resina, né? As facetas, que eu não vou precisar desgastar seu dente, vou só colocar em resina. E a gente tem visto aí os absurdos que, que, que os pacientes estão sofrendo, né? Alguns pacientes Você buscam está isso. usando todas as coisas para a gente ser totalmente cancelado, né? Não, mas aí, assim, eu acho que isso, a gente, né, já passou aí uma hora e pouquinho, Já? já. É mesmo. E, não, mas o que a gente falou, Natan, um grande abraço para o Natan. Eu acho que o que a gente falou aqui, né, fazendo um resumo um pouquinho, né, do que foi falado, é essa questão, e a gente nem entrou na questão do bruxismo em si, né, Deu tempo. do bruxismo, mas assim, eu acho que o que a gente falou aqui de oclusão e da oclusão iatrogênica, né, que eu acho que é algo que precisa ser mais discutido, ela tem muito mais impacto numa reabilitação, né? E aí eu estou falando por achismo, não tem também evidência disso, mas ela tem muito mais impacto nas reabilitações hoje do que o próprio bruxismo, né? Porque quando a gente fala, e entrando num ponto do bruxismo, você estuda muito isso, né? É a questão do quando o bruxismo em vigília. O bruxismo em vigília, ele tem os últimos estudos aí têm mostrado até 45%, né, 51%, alguma E coisa assim de vai prevalência. aumentar. Eu acredito que seja mais, porque justamente é uma metodologia difícil de a gente avaliar, A gente começou mas existe muito ontem a estudar bruxismo. bruxismo. Né? Pois é, exato. E assim, e muitas vezes esse bruxismo não tem toque dentário, Não. né?
Então, assim, é um ponto, poxa, será que esse cara está quebrando o dente porque é uma atividade de bruxismo ou eu invadi o espaço desse espaço funcional que o organismo dele não conseguiu se Quem proteger, vai né? Mesmo responder isso? tentando, né? A A prótese prótese temporária. temporária. A prótese temporária. Se o É isso, meu amigo. paciente tem a prótese temporária, você também precisa ter uma ali, porque quebrou. Pode ser que ele tenha quebrado pelo bruxismo também, Sim, entendeu? Você vai ter que sim. ter tato para isso, Uhum. né? Você vai ter que ter tato para isso. Não, e Né? o que você, quando você fala dessa questão temporária, você deu uma aula aí, é isso, é você checar, testar essa prótese em função. E aí você vê onde está desgastando, onde não está, se está quebrando, está lascando, né? Se está arranhando, vamos dizer assim, se está. Qual tipo? Se é uma faceta que formou, é uma trinca em alguma região, fraturou algum ponto. Isso é muito interessante. Teve um caso, cara, que a gente teve aqui num curso de implante, a paciente era numa região de premolar e a gente instalou um moinho universal, cone MOS, ou seja, uma área que não pega tanta carga e o cone MOS não é para soltar, né? E aí instalamos, colocamos o provisório, pedi para o aluno checar os movimentos, ela fez a guia ali no canino, não estava tocando, e essa paciente volta no outro módulo com o provisório folgado. Aí tiramos, avaliei, limpei o munhão em posição, colocamos em posição de novo, ele cimentou, checamos se estava com algum trauma, nada, e aí a paciente liga para ele, ó, tá solto. Nossa, perdeu o implante, alguma coisa. Quando ela veio no módulo, aí estava solto o munhão universal, você soltou um munhão conimós, que era para ele ir Nossa, enterrando, ele claro. soltou. E aí colocamos em posição, né? E eu fui checar, eu disse, deixa eu sentar para ver se está acontecendo alguma coisa. Ele colocou em posição, cara, não está tocando. E aí ela ficou sentada, e a gente conversando e tal, e aí ela começou a fazer alguns movimentos. Ela, ó, agora pegou. Eu disse, como assim? Agora eu senti que pegou. Eu disse, deixa eu ver. Aí ela, e esse movimento? Não, de vez em quando eu faço isso aqui. Então, era um movimento aleatório que ela fazia, que não foi visto nas nossas guias, né? A gente pede para arrastar, arrasta para um lado, arrasta para o outro, ou seja, você não checa. E ela tinha um contato nesse dente aí, que estava, em vários momentos ela devia fazer isso durante o dia O que estava X e vigília. acontecendo. Ah, Bruxismo e vigília. Então, assim, pode ser que aconteça, como você falou. Qual não foi a você nossa sorte? pensar, Era o né? temporário. Era uma prótese Exatamente. temporária, não era coroa definitiva já. Porque a gente já perdeu a coroa. Bruxismo e vigília. Primeira manifestação, né? Primeiro movimento, encostar o dente, força no longo eixo do dente. Segundo, encostar e apertar, força Uhum. no longo eixo do dente. Terceiro, mini rangidinhas. Eu acho que é aí que o bicho pega. Talvez seja aí que ocorreu o problema do teu paciente. E Uhum. viajando aqui, viajando absurdamente, falando zero de evidência científica. Talvez esteja aí nesse terceiro tipo do bruxismo e vigília o fator mecânico número 1 da lesão cervical não cariosa. Uhum. Pode ser. Para professores estudiosos que têm pós-graduação na sua mão estudarem, entendeu? Então, porque Exato. não é o apertamento, não é o encostamento, é esse terceiro, não é o bracing também. Uhum. Tá? É o cara ficar lá dando essas mini rangidinhas. Não, E o o cara Brace geralmente, seria e o todos, cara né? ajusta a guia como? Ele só vê a ponta do canino, ponta do canino. Não dá bola para aquele comecinho da desoclusão, que é o mais importante nesse caso. Né? É o Sim. comecinho, ele vê, não faz a guia, ele vê o final, a canino com canino. Não interessa aí. No Bruxismo e Vigília, ninguém vai chegar até Vai lá. chegar O lá. que interessa é o comecinho da desoclusão. Exato. Esse é o ponto, e esse é um ponto que muitas vezes a gente não observa, né? A gente, que eu falo em profissão, né? Desculpa. Estudo da oclusão, gente. Estudo da Pois é. oclusão. E não é simples, como a gente falou aqui desde o começo, né? Não é algo que você vai aprender em 2 horas, em 8 horas. É A algo que você oclusão, vai, Seabra, você vai ter uma informação aí um, para você ir desenvolvendo. um dos problemas da formação de oclusão, eu acho, né,
Não querendo falar mal dos nossos amigos, né? Mas vamos pensar filosoficamente. Chegou um momento que a oclusão não causava mais dor e DTM. Isso é concreto na Aham. ciência. E daí o que começou? Se a oclusão não causa dor, Tô nem aí. vamos tirar conteúdo da disciplina de oclusão para ensinar DTM. Com todo Uhum. cuidado aqui, eu não estou falando mal. Mas, doutor, a DTM é uma especialidade. Oclusão é matéria básica, certo? Uhum. Tem que ensinar DTM na graduação? Tem. Outra disciplina não toma espaço da disciplina de oclusão. Ao começar a tomar espaço da disciplina de oclusão, né, começou a ensinar mais dor, né, Aham. tirou conteúdo. Às vezes, o professor que passou no concurso da Federal é um professor que só sabe DTM dor, é ótimo para DTM Uhum. dor, mas ele não sabe Não nada de sabe a oclusão oclusão. porque nunca praticou um provisório. E isso é ruim Uhum. para a disciplina de oclusão. Então, a Exato. galera sai hoje das disciplinas, às vezes mal montou no articulador, ou montou, fez aquela coisa matemática, né? Sabe que esquece amanhã, no Aham. segundo semestre já quer vender o articulador, entendeu? É um Exato. outro problema que a gente tem. Não Você falei tocou mal em da dois. DTM, hein? Né? Não, mas você tocou em dois pontos que eu sempre comento em aula. Primeiro foi a marginalização do ajuste oclusal, né? Que entra a questão da oclusão. Você fala, ajuste oclusal é jogar esmalte no lixo, o ajuste oclusal não trata dor, então não precisa estudar ajuste oclusal. Só que você precisa do ajuste oclusal para a oclusão. Para a Para fazer função, reabilitação, para você fazer prótese, para para fazer tudo. reabilitação, você precisa do ajuste oclusal. Então E o você ajuste não tem é que só desgaste. Também tem exato, isso. Né? exato. E aí quando você pega e separa isso da DTM, como você falou, né? Eu tive muita sorte de ter uma formação nas duas áreas, né? E depois fui me atualizando na questão DTM, pessoal do Bauru, fiz especialização com o Conto, com a Ju, nossa chefe aí, né? Então, e assim, são coisas diferentes e acontece exatamente o que você falou. Às vezes você está na disciplina DTE, ele vai dar aula de oclusão. Gente, é outra coisa. É Outro outra mundo. coisa. Outro Você pode ter mundo. um professor excelente de oclusão que não vai ser o de DTM, porque são coisas diferentes. Hoje em dia a gente tem conseguido, né, explicar mais isso para as pessoas. Né? Mas Até não um dos são todos os lugares. Não são exato. todos os lugares. Não, é uma função agora uma coisa do Rodrigo, nosso presidente da SBDOF, né? A gente trabalhar com divulgação e Estava em as pessoas Brasília semana entenderem isso. passada, né? Tá Aham. trabalhando bastante. Vem novidades aí, vem Bem, coisa boa. tomara. Não tenho dúvidas. Mas é isso, meu amigo. Eu acho que a gente tocou nos pontos importantes aqui. Não sei se você quer falar Não, mais tranquilo. algum ponto de Não sei, eu nem sei bruxismo. como é que tá com live. Daqui a pouco cai a live, não tem um limite de uma hora. Não, Uma... aqui tá rodando aqui, o pessoal tá Não, participando, tá cara, isso tranquilo. aí, pô, cada assunto desse daria para fazer uma live, né? É um assunto Aham. que você gosta, eu gosto, você vê, né? A gente tá aqui, É, cara, é um prazer ficar falando disso. Mas tem as pessoas que estão assistindo, tem vários níveis de conhecimento. uhum. Né? Às vezes a pessoa que está assistindo não entra muito bem, o outro que já tem uma prática clínica entende melhor. Mas o que a gente pode fazer, cara? Tem que vai com calma, né? Na É, dúvida, vai com calma. Né? a gente tem feito o nosso papel. Eu acredito que tem muita coisa ruim, como a gente sabe que tem na internet, muita informação Muita, errada, muita muita, muita. informação sem ser científica, e a gente está tentando fazer o nosso papel, levar o máximo de informação científica, né, possível. Né? Como eu falei, as pessoas precisam saber procurar. Né? Precisam Ah, saber procurar e tem, não, só tem curso pago, não, tem coisas gratuitas, tem o OculoCast, o Garanhani participou, é recorde de visualizações lá de falando de cêntrica, né? Um assunto também bem polêmico dentro da reabilitação, mas bem leve, da forma que a gente vai conversando. Então, assim, existe a informação e, assim, não tem segredo. É estudar, é ah, ler, escutar pessoas que são experientes, né, que já erraram, né, e hoje dão uma certa informação. Às vezes parece o mais novo acha meio prepotência de quem está falando, né?
Mas, na verdade, é experiência, né? A gente, quando era mais jovem, também, pô, será que esse cara tá Já falando? fomos E, jovens. cara, os Eu já cara, fui. Você é já jovem, fomos, né, Zé? Pelo amor de Deus. Você é um já gurizão fomos. aí, Aí você né? fala, pô, Você é daquele assim, que você será que pinta o esse cabelo cara de tá branco só falando? para ficar mais charmoso e tal. Eu sou velho, você Não, é já. jovem. Então, assim, existe essa dúvida, né? Esse cancelamento prévio está achando que justamente, como a gente brincou aqui, né? Pô, esses caras estão com inveja dos caras, estão os novinhos estão ganhando muito aí, dando cursos aí, esses caras, né, estão aí atrasadão, falando em articulador, falando em oclusão, isso não existe, né? Então, enfim, o tempo vai mostrar, Vai. né, para essas pessoas, infelizmente, e um assunto que eu sempre falo em aula, e você comentou aqui hoje, né? A evidência ainda é muito baixa, mesmo em coisas que são Base. antigas, né, da Aham, oclusão, né? aham. Do bruxismo, que é outro ponto que a gente tocou aqui, também está O começando, X e começou a Vigília estudar há pouco tempo, né? começamos ontem, gente. Ninguém sabe nada. Exato. O que a gente sabe é que está aumentando loucamente. Uhum. E o que a gente sabe é que os pacientes não sabem que o X e Vigília existe. Uhum. Então, eu acho que a estratégia número um disparado é todo mundo precisa sair por aí falando o que é o bruxismo e vigília. O paciente Sim. acha que é normal encostar o dente. Uhum. E eu hoje, né, eu brinco que isso aí tem que ser, eu falei com o SBDOF, né, isso tem que ser uma estratégia preventiva. Talvez o bruxismo vigília seja hoje o problema número um da odontologia, talvez seja o Uhum. problema número um do futuro. E a gente tem que usar as mesmas estratégias que a gente usou para tratar o problema número um do passado, que era a cárie. Quando eu falo Sim. isso, tomo Uhum. cuidado para falar na nossa bolha, porque tem muita cárie por aí. Né? E a Uhum. cárie foi controlada na nossa bolha por conscientização e prevenção. Então, bruxismo e vigília temos que sair do consultório. Temos que sair fazer essas estratégias públicas, falar em escola, falar nas redes sociais, antigamente falava no jornal, não tem jornal, falar em rádio, falar em podcast, que é o que a gente está fazendo Uhum. aqui. Tem que sair por aí. Sim. A primeira coisa, o paciente precisa saber que encostar o dente não é legal, não é correto, pode causar vários problemas. E esse teu paciente hoje, diferente das gerações passadas, ele vai viver até os 100 anos. Uhum. Se ele começar a apertar com 18, ele vai ter muito problema lá na frente. Se ele conseguir parar esse problema lá, quando é jovem, ele vai ter menos problema lá na frente. Então, o Uhum. controle, a estratégia de conscientização pública do Buchido de Vigília é uma coisa que eu tô brigando aí, que eu estou correndo atrás, parceria com a universidade. Joinville agora está com processo, com projeto aberto, teve em hospital agora fazendo Uhum. campanhas, vai para a rua com faixas. A gente vai fazer aqui na UFSC, em Florianópolis, esse ano ainda com o projeto com a oclusão da UFSC, com a professora Beatriz. Então, acho que isso é uma estratégia que todo mundo tem que sair por aí fazendo. Não, assim, tem que lhe parabenizar demais, cara, porque é o que você falou, as pessoas têm que saber, né? Eu falei isso para o Paulo Vinícius no nosso OculoCast, que ele falou da síndrome do envelhecimento precoce bucal, que a importância das pessoas saberem o que é e saber quem vai procurar, né? A gente está trabalhando nisso agora na DTE, assim, as pessoas hoje, em 2024, elas não sabem que existe um especialista em Não DTM. sabe? Elas pensam em dor articular, elas pensam logo no buco, né? Não falando mal de buco, De mas maneira existe um nenhuma, especialista mas de maneira buco nenhuma. geralmente faz o quê? Opera. Opera. Né? O Né? Então, buco assim, ele vai querer aquela posição anatômica perfeita do côndilo no disco. Né? puxar o disco de Cara, volta para cima, fazer então, isso. Então, cara, assim, não criamos, mas tem uma especialidade para isso. exato. Então, assim, Né? as pessoas precisam saber que existe essa especialidade. No mínimo, pegar uma segunda opinião com um especialista de DTM. E saber que tem. E como você está fazendo no bruxismo, é fantástico. Esse programa da placa social. Se as pessoas saberem que existe um problema e saber a quem recorrer. Né? E Exatamente. saber que tem um controle mais conservador do que as Exatamente. lentes educadoras, né? Dos cremes, enfim. Né? O Isso creme foi aí. demais, né, cara? Cara, essas coisas, às vezes eu penso, não, tem um cara que é genial de marketing, ele está inventando isso. Cara, eu vou olhar, não, cara. Não é, não é.
Não é um porta dos fundos que fez um negócio. A pessoa acredita naquilo, cara. Isso é mais doentio ainda, cara. Isso É o que eu falo, merda. é o que a gente comentou aqui. O paciente ele tem o benefício da dúvida, ele tem o perdão por ser enganado, porque ele é leigo. Né? Como a gente pode ser enganado por um médico, a gente pode ser enganado por um mecânico, a gente pode ser enganado por um engenheiro, mas o dentista, cara, porra, Saúde, né, cara? o Marketing cara que saúde, cara, é formou, não, muito ele triste. formou, cara, ele passou 5 anos na faculdade, 4 anos e meio, enfim, ele tem professores na faculdade dele, professores bons, né? Poucas, com essa faculdade no Brasil, um corpo docente péssimo. Então, assim, ele tem hoje divulgação dessas coisas e ele não pode cair nisso, cara. Ele jurou na formatura, tudo bem que o dia tá bêbado, mas ele, quando jurou lá, ele jurou que ia fazer, ali no juramento tem menção à pirâmide de evidência. Você tem Pois que é. fazer, por segurança do teu paciente, a prática clínica baseada em evidência científica. Não é porque é por segurança do teu paciente. Aquela estratégia que foi testada por várias pessoas, é mais segura do que aquela que não foi testada, que o cara da Porsche fala. Isso é Isso. básico. Não, e outra coisa, né? Primeira coisa que você tem que fazer quando você pega um paciente que você vai tentar diagnosticar ali, estabelecer um plano de tratamento, é você ter medo, vamos dizer assim, de não piorar aquele caso. Os caras hoje perderam medo. Né? O cara pega e faz porque ele viu fazer e acabou, é isso aqui. Esse é outro problema do jovem, né? Eu não estou falando, não dá tempo de falar Não, mal mas de tudo do isso jovem. nessa... Mas o jovem mas... hoje ele é arrojado, Seabra. Eu hoje, com quase 100 anos de idade, eu vou começar um caso de reabilitação e cara, eu não durmo, eu fico com medo. Será que isso que eu vou fazer vai dar certo? Pois O é. cara faz na vida louca em uma semana, entendeu? O cara é É arrojado. mesmo. O cara faz um Não, e a gente, curso no final de semana assim, a de gente tá bichectomia, falando. sai operando. Não dá. Não, Não quando dá. não sai operando, sai, eu fiz um meme aí, lhe copiei aqui do Massal lá, do cara, né? Ah, Ele fala que aprendeu a nadar, no outro dia ele estava dando aula. E é isso que acontece, o cara faz e vai desenvolver a técnica dele, né? E assim, a gente fala da odontologia porque é o que a gente vive, mas eu acompanho muito Instagram de médicos, pesquisadores, está na medicina a também. medicina vai Medicina, piorar muito, absurdamente. Já está. muito, Porque tem uma muito, faculdade de medicina em cada esquina, vai ser igual ao odonto. exato. Né? E a medicina tem essa questão dos olhos, dessas coisas aí que eu Medicina é acompanho risco de muito. vida, né? Exato. Dentista, né? Nossa, de prótese, buchido, não mata ninguém. Agora, pô, o cara médico, o cara morre. Pois é. Professor, o senhor vai É deixar isso, gravado meu essa amigo. live ou não? Vou, vou Vai tentar deixar deixar gravado? aqui. E daí eu vou Desligar tentar, aqui, eu vou ver o que vai acontecer. eu vou tentar copiar também, porque eu acho que o papo foi bom. Não, foi muito legal, cara. Eu queria que você falasse um pouco aí desses seus projetos para as pessoas aí entenderem a placa social, Ah, as eu suas viagens tenho, aí. eu tenho o projeto Placa Social, né, que a gente englobava tudo isso, que a gente faz parceria com a universidade, com a prefeitura, e faz aquela placa, que é placa velha também, do professor Oxon, que vai estar Uhum. agora no evento da BioArte. Você vai lá? Não, não vou estar. Brotas? Eu Não, vou não lá vou ver estar, o não. professor Oxon. É uma placa antiga que a gente usa com Eu vou estar em finalidade curso social, aqui. entendeu? E a gente acabou separando, criando o projeto Desencosta Brasil, porque a placa social ela demanda mais, eu demanda uma equipe, eu treinar uma equipe, eu treinar alunos, eu treinar para fazer a Uhum. placa, e a placa tem que ter os ajustes, por mais que seja uma placa social, ela tem a mesma coisa de uma placa convencional. E às Cara, vezes você tem que vir, já lhe desculpe interromper, mas você tem que vir aqui em Natal, cara. Vamos programar a bora sua lá, vinda aí. bora Você lá. trazer isso aí. E o projeto Desencosta Brasil, que a gente tem desenvolvido, que eu falei com o CFO também, é um projeto mais simples, gente, que é só usar saliva, é só Uhum. falar para a população em geral que o dente não encosta ponto. Isso é barato, isso alcança É. milhões de gente. Uhum. Então, eu tenho separado esses dois projetos e tenho desenvolvido estratégias do Brasil afora por aí, entendeu? Eu acho que não é qualquer um pode fazer isso. Qualquer Sim. um hoje pode começar a falar de bruxismo no seu consultório, no seu Instagram. Tem que falar porque é o problema hoje número 1 e é o problema do futuro. Ó, já estão
chamando aqui para o nosso Innovation aqui. Vamos trazer aí. Já trouxe o Alex, vamos trazer aí. Mas é legal, amigo. Parabéns. Né? Obrigado demais Que por ter isso, aceito. obrigado. Sempre é um papo muito legal que a gente Obrigado, conversar. É muito vem tendo aqui. legal desenvolver essas conversas com você Vai aí. desenvolvendo aí e vai passando o tempo. Foi 1h30 aí de Cara, conversa. Voou. Exatamente. Voou. Mas é isso, meu amigo. Brigadão. Tenta gravar aí. Que a gente se gravar, eu vou tentar gravar. Vou gravar esse podcast aí. Não, vou tentar salvar aqui para deixar gravado aqui para quem não conseguiu participar ou quem quiser rever. Tá? Um abraço aí para todos que participaram. Obrigado, gente. Espero Obrigado. que a gente se encontre aí pelos congressos aí. A gente não se encontrar fisicamente. Olha quem está entrando agora outros. no final. A nossa chefe aí, a Ju, entrando agora. A Ju é punk. Ainda bem que acabou, porque nós não podemos falar besteira agora. Tá? Senão a gente ia levar puxão de orelha. Agora tem que falar sério. Agora tem que falar sério. Beijo, Mas Ju. é isso, meu amigo. Um beijo pra Ju aí. Brigadão, meu amigo. Obrigado. Espero lhe rever no OculoCast, cara. Vamos pensar. E naquele nosso projeto, já que a Ju entrou aí, tá aí também, elas que estavam aí, o nosso projeto lá da SBDOF, né? Um papo entrando com a Ju aí, que vai ser muito legal. Tamo junto. Okay? Eu e a Ju agora já combinamos que o próximo congresso nós vamos sentar lá e só vamos assistir. Vamos trabalhar, não vamos fazer nada, só vamos ficar lá vendo, comendo café. É justo, merece. A equipe está aí, já começou. Eu sei. Trabalho aí. Valeu, galera. Valeu, cara. Boa noite. Um abração, meu amigo. Tudo de bom. Valeu.